toma remédio para dor, morfina, e os negros vão aposentar ele por invalidez, estão dizendo que a doença dele não é grave. Porque não é a mãe do médico, não é a mulher do médico, não é o filho do médico que tá se aposentando. Mas o cara toma morfina pra caramba e vai se aposentar. Não é doença grave. Morfina, né, gente? Não é nada. Bom, o Supremo Tribunal Federal, então, está com essa situação da súmula vinculante que a gente espera que deva ser... Está na pauta hoje, hein? Pode ser até que não seja julgado, mas está na lista da pauta. O que a gente está pedindo para o pessoal, então, do INPE e do CTA, que já tem condições de se aposentar aos 25 anos, ou então, se converter o tempo de tempo especial, somado com a idade, alcança 85 mulher, 95 homem. Não dá para colocar uma sainha e falar que é mulher, hein, gente? Tudo bem? Homem é homem, mulher é mulher. Não tem, sinto muito. Mas, assim, é o pessoal vir com essa documentação, quem tem a documentação, quem tem laudo. O meu laudo é antigo, beleza. Venha com o laudo antigo. Para a gente trabalhar com a ideia de fazer o requerimento administrativo no nosso formato. Peraí, vocês vão perguntar já. Fazer o requerimento administrativo no nosso formato, aguardar o indeferimento. Ah, Sodero, mas a DIRAP não vai deferir dentro do prazo de 30 dias. Passou 30 dias, é como se tivesse indeferido. Tá? O que a gente já observou no CTA? Em algumas OMs. A DIRAP está pedindo LTCAT, PPRA, PCVSO, e a minha preocupação é que as OMs iam falar, nós vamos pegar, vamos fazer, algum dia nós vamos entregar. E a informação que eu estou tendo é que as OMs estão devolvendo, estão dizendo, nós não temos condições, nós não temos esse documento. Isso acelera a negativa da DIRAP. A gente torce que a DIRAP diga não, porque daí fica muito claro a questão do mandado de segurança. Se ela não disser não no prazo de 30 dias, porque a Lei 9784 de 99 diz que em 30 dias eles têm que resolver. Nós temos um mandado de segurança válido, dizendo que eles têm que apreciar o pedido de aposentadoria em 30 dias. Nós temos um mandado de segurança válido. Então, a gente está solicitando para o pessoal marcar, agendar conosco lá, levar essa documentação, a gente faz o requerimento, independentemente se a pessoa tem processo aqui ou não. Isso é independente. Ah, Sodero, mas eu já tenho um processo desde 2001, desde 2007, 2008, 2010. Não tem problema. O mandado de segurança é uma coisa, o processo aqui é outra coisa. Tá certo? Vamos abrir para perguntar? Vocês levantam a mão. Nós temos uma moça que trabalhou na Ana Maria Braga. Ela leva o microfone para vocês falarem. Vamos começar aqui pelo... Só uma coisa, é o seguinte. A razão dessa reunião é que tinham 25 pessoas na fila para falar com com o Dr. Sodero, especificamente com o Dr. Sodero, e 29 para falar com qualquer advogado. Apenas duas solicitações eram do INPE, o resto do CTA, e 95% era ligado a esse assunto de aposentadoria especial, tá certo? Outra coisa, nós fizemos um levantamento que entre 1995 e 2010, a diferença dos índices de ajuste inflacionário, de ajuste salarial entre o INSS e a nossa carreira foi de apenas 5%. E pensem bem, em 2008 e 2009 nós tivemos nossos salários dobrados. E os 5% é a favor do pessoal do INSS. Então nós ficamos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso sem reajuste e um mandato de Lula. Então, isso gerou essa disparidade. Né? Isso prova o seguinte, a gente sempre precisa do sindicato. Nós fizemos agora, estamos tratando agora de tabela salarial. Na reunião do dia 8 e dia 9 do Fórum de CIT, nós vamos fechar a tabela salarial e a pauta de reivindicações da campanha salarial desse ano, para a gente trazer para a Assembleia e para as outras instituições sindicais levarem para as suas assembleias e voltar no dia 22 e dia 23 para a gente fechar lá na reunião os retornos das assembleias
e entrar e protocolar a pauta de reivindicações e a tabela na Condicef, no Ministério de Ciência e Tecnologia e no Ministério do Planejamento. E daí a gente viu o seguinte, que de julho de 2009, que foi quando a gente teve o último reajuste, até dezembro de 2012, nós tivemos mais de 25%, 25,60 e poucos por cento de perda inflacionária. E compondo com os 15% que foram colocados, nós fizemos isso tudo e atualizamos essa tabela janeiro a janeiro de cada ano para a gente ter uma posição de onde a gente vai chegar. Então, não é porque nós dobramos nossos salários em 2008 e 2009 que isso vai ficar assim ad eterno. É uma luta que é de todo ano e de todo momento. O governo não estabelece o que tem que ser estabelecido, as regras de convenção, de convenção anual, né, em que a gente teria, no mínimo, a reposição inflacionária, e nem isso a gente tem. Nós trocamos hoje o que está mais ou menos em 45% por 15,8%. É o que a gente fez nesse último concurso, no último termo de acordo de 2012, e fizemos bom negócio, porque quem não assinou em 2012, assinou em 2013, passando a receber a partir de 2014. Perdeu todo 2013. Então, é uma situação que a gente tem que administrar. Mas é isso aí. Vamos abrir, então. Bom dia, doutor. Bom dia. Não. Então, para todo mundo ouvir, porque okay. Às vezes a sua questão é questão de alguém. Numa dessas diretrizes normativas, aquelas que pediam N documentos, inclusive atestado de quem trabalhava com raio-x, se você não trabalhava com raio-x, você não podia atender aquela especificação, porque você não trabalhava com raio-x. Mas, independente disso, eu consegui montar todos aqueles documentos que estavam previstos e mandei lá para a DIRAP, e eles levaram 1 ano e pouco para atender os contra-cheques do período, e concederam, saiu publicado no diário, no boletim ostensivo, conceda-se ao tempo especial de tantas, ocorre que eu trabalhei no mesmo lugar só pelo período CLT, né? Então de 84 a 90, exatamente, concedeu-se o período do tempo especial, conceda-se, tá. Mas eu permaneci nesse mesmo na mesma função, no mesmo local, na divisão de Química, durante 24 anos e 6 meses. Levei toda essa documentação lá para o sindicato. A minha pergunta é a seguinte, como o senhor falou que existem casos e casos, quando fala-se num processo em que todo mundo esteja junto, eu não gostaria de me enquadrar depois vocês vão, nesse pacotão, porque eu entendo que, no meu caso, como o pessoal concede até 90 e eu permaneci lá durante mais 24 anos, por que eu não posso ter aposentadoria especial durante mais esse tempo? A minha pergunta é, existem casos que eu acredito que seja o meu, que sejam mais fáceis ou tenha mais chance de passar com essa questão da mandato de justa. Não. Súmula vinculante. Segurança. Mandato de segurança. É por ordem de chegada que o sindicato vai atender ou é por ordem de onde passa uma boi, passa boiada, no caso, passa uma vaca, passa as outras? Então, funciona assim. Primeiro, como é que é o seu nome mesmo? Águida. Águida. Primeiro é assim. Nós temos 2 frentes de trabalho. Uma frente é coletiva, que independe de você querer ou de você não querer, o sindicato pede nome da categoria dos filiados. E uma outra frente é a sua frente individual. Então, dentro da sua frente individual, é que nós vamos desenvolver com você qual é o melhor caminho. Vou dar um exemplo para você. Nós temos um servidor que nós orientamos ele para fazer esse pedido, fizemos o pedido de aposentadoria integral ou paritária administrativamente, foi publicado no boletim ostensivo do ano passado. Aí ele me procurou esse ano e me disse, foi publicado do ano passado. A minha ideia era ter entrado com mandado de segurança para ele. Só que eu tenho um prazo para entrar com mandado de segurança, que são 120 dias da publicação. Então eu não vou conseguir fazer o mandado de segurança para ele.
Então, eu vou ter que analisar o caso concreto de cada servidor. Então, o seu caso concreto é analisado de forma concreta. Eu não sei individualmente o andamento de cada processo de vocês aqui. Vou pedir para o doutor Alessandro, inclusive, anotar o teu nome aqui, para ver se nós já entramos com o processo ordinário. Se nós já entramos com o processo ordinário, nada impede que a gente entre com mandado de segurança lá no Rio de Janeiro. Eles seguem caminhos paralelos, concomitantes. Ok? Então, assim, certamente eu não entrei com mandado de segurança para você no Rio de Janeiro, porque eu sei para quem eu entrei. São poucos que nós entramos, porque nós estamos testando. Então, foram poucos, e eu sei que você não está lá. Uhum. Isso. Mas isso é perfeito. Isso é perfeito para a gente analisar o teu caso. O Alessandro está anotando. A gente entra em contato contigo para a gente ou agendar ou para a gente te orientar se há necessidade de fazer algum requerimento administrativo para depois entrar com mandado de segurança. Tá? No caso... Isso é importante para a gente entrar em contato com vocês, tá? Lá atrás tinha o pessoal que já tinha levantado a mão, daqui a pouco a gente... Bom dia, tudo bem? Primeiro, uma questão de ordem. Se essa apresentação pode ficar disponível na página do sindicato ou encaminhar, que eu acho que tem um histórico que vale a pena a gente acompanhar. A gente coloca hoje, não sei como é que funciona lá, consegue colocar? Consegue. Ótimo. Então agora eu vou ao questionamento. Sodero, acontece o seguinte, eu fiz o pedido administrativo no IAE. Fiz 2 processos, um para a parte de seletista, outro de RJU, com o laudo, eu pedi PPPP, muito bem. Mas eu recebi duas respostas, mas uma me chamou a atenção. A resposta do seletista foi o seguinte, que eles não iam conceder a conversão que eu pedia, porque o IAE tinha um laudo que informa que é contrário ao laudo que tinham dado para mim. Ou seja, que na onde eu trabalhava não tem perigo de explosão. Ou fragmentação, seja o santo que for. Então, na época, perfeito. Então, diante disso, muda alguma coisa ou não? Continua a mesma sistemática que você está propondo? A princípio, não muda nada, mantém a sistemática da... obviamente que eu vou ter que reolhar esse laudo seu aí. Não é só meu, mais pessoas obtiveram esses laudos nesse sentido, que são laudos disformes. Não, desculpe, não é isso. Não é o laudo. Eu vou repetir. Foi a decisão, né? Não, o argumento utilizado pelo IAE foi o seguinte, que eu tinha um laudo, que foi feito aí pelo engenheiro de segurança. Mas o IAE, Delaney, está perfeito. Não acredito não haver problemas nele. Mas o IAE falou que ele tinha um outro laudo, anterior, elaborado por... Dizendo que aquele que o Delaney assinou era mentiroso. Mais ou menos. A ponto desse laudo, segundo informações que eu obtive, designar propelente como combustível. Quer dizer, uma ignorância total sobre o assunto. Com certeza que é. Mas assim, você tendo o laudo que foi positivo assinado pelo Delaney é o que basta. Ok. Isso no âmbito de administrativo. Deixa eu só falar uma coisa técnica aqui que eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não vou abrir muito, tá? Quando eu tenho um documento assinado pelo CTA, pelo engenheiro Delaney, dizendo que a sua atividade é perigosa, e aí eu entro com a tal da lei complementar lá, da periculosidade, o mandado de segurança não dá espaço para fazer perícia. Tem que ser direito líquido e certo. Então, está lá o direito líquido e certo. Então diante disso, não há problema em fazer o pedido, não? É basicamente isso. Obrigado. Nada. Aqui no meio. Aqui. Não, é só para a gente dar uma revezada. Tem o pessoal aqui no meio que estava pedindo aqui. Depois volta lá no Maluf. Bom dia a todos, meu nome é João Evangelista. Eu tenho alguns poucos questionamentos. Com relação ao embargo infringente, o senhor falou que o sindicato entrou com um pedido de esclarecimento
com relação ao embargo infringente. Mandado de injunção. Mandado de injunção relativo à paridade e integralidade. Essa solicitação do sindicato foi atendida? Desde julho de 2009 está na mão do ministro Celso de Mello, mas eles estão preocupados com o mensalão e não fazem nada. Tá certo. A segunda pergunta é, as poucas pessoas que já conseguiram se aposentar, o Estado tem recorrido dessas decisões para outras instâncias superiores ou ele tem acatado essa decisão? Todos os recursos que a União pode utilizar, ela tem utilizado. Essas pessoas que se aposentaram, que tiveram o benefício revisto, tudo, já transitou em julgado. Já usaram todos os recursos e perderam em todas as instâncias. E a terceira pergunta é particularmente em relação ao meu caso. Eu já tinha um laudo há vários anos, há 2 anos e pouco atrás eu entrei com uma solicitação para a DIRAP para averbação do meu tempo especial. Depois de 2 anos me responderam negando, mas como eu percebi essa demora em responder, eu entrei com uma ação no sindicato, me orientaram a entrar com uma ação regular, aqui no fórum aqui em São José, e a minha pergunta é, mesmo eu tendo entrado com essa ação regular aqui, seria passível de um mandado de segurança no Rio? Porque se esse tempo for averbado, eu tenho condição de me aposentar imediatamente. Então, a partir de agora, eu tenho um direito que está sendo ferido de forma mais contundente. Tem sim. No teu caso, isso é para todo mundo. Todo mundo que já tem ação ordinária ocorrendo aqui na Justiça Federal de São José dos Campos é passível de entrar com mandado de segurança. O que nós vamos ter que fazer é um requerimento administrativo, de novo, no nosso formato, com paridade, com integralidade, para que eles neguem, para que abra o prazo do mandado de segurança. Naquele seu requerimento lá. Aqui. Oi, eu sou a Marta. Então, eu já entrei com esse processo, mas eu tive negado eu entrei nesse processo pelo sindicato de pedido, né, do administrativo. Administrativo, e eu tive a resposta no dia, acho que foi em outubro de 2013. Só que desde outubro eu estou tentando marcar um horário no sindicato, justamente para levar isso aqui, e não consegui, foi aquela época de transição, né, dos advogados. Então eu perdi o prazo para esse mandato? Em tese, sim. Em tese, a gente... Então eu fico só com a ação. Não. Nós temos saída para todas as situações. Né? Nós temos saída para todas as situações. O que é importante, então, é a gente abrir essa agenda para você ir lá. Então, desde outubro... Não, eu estou entendendo perfeitamente. Deixa eu passar um histórico para vocês. Nós já atendemos os processos dos 28%, agora no dia 31, foi o último dia que nós atendemos, foram 980 pessoas. Infelizmente, a estrutura que a gente tem, a gente troca o pneu com o carro andando. Né? Eu peço desculpas para você por não ter conseguido te atender. Vamos atender você o mais rápido possível lá, Marta. E nós temos uma estratégia para quem não vai entrar com mandado de segurança. Nós temos uma estratégia. Só não vou abrir, porque senão a AGU já vai saber da minha estratégia rapidinho. Aqui atrás, Maluf. Torcedor, é o seguinte, o senhor explicou bem aí, tudo que for coletivo, eu, da minha parte, entendo que está funcionando bem, tem amorosidade e tudo. Mas o senhor já admitiu aí, tem que socorrer os casos que estão em eminência. A gente vai ficando mais velho, né? E às vezes, por muito pouco, como é o meu caso, e eu tenho certeza, eu não gosto de falar nada particular, mas eu sei que aplica a dezenas de funcionários, estou na bica para aposentar. Basta hoje só a averbação do CLT. Eu andei fuçando aí, porque a gente fica meio sozinho e fuça. Parece que toda jurisprudência, não quero aqui dar um advogado, nem ficar discutindo isso, mas parece que não existe dúvida no cumprimento do que é o seguinte, os despachos dos juízes são, você tem direito adquirido, é patrimônio, né? Então não tem o que discutir. O que vale? Vale a lei da época. Então, quando a gente falar em averbação de CLT, vale até aquele 11 de 90, não é isso? Os órgãos do CIPEC parece que ignoram isso e lançam as normativas pedindo mais coisa. Então, essa número 15, só para o CLT,
diante das porcarias que foram feitas, ela pode dizer que ela é ótima, mas assim mesmo tem aquele toquezinho para ti. Tem coisa ótima, inclusive quando eu vi lá, eu grifei, bacana, legal. Só que mas tem alguns senões que ainda é para aprender, né? Muito bem. Eu gostaria, antes do meu caso, eu gostaria que o senhor esclarecesse o seguinte: mesmo com a regulamentação da aposentadoria em andamento, essas normativas todas, etc. e tal, eu digo o seguinte: não vale juridicamente o que era para trás, porque hoje, se sair a regulamentação do funcionário público, tudo bem, mas vai sair hoje e para trás, vai ter que valer ela ou vale o de trás? Essas normas todas que começaram a impedir, não paridade, número 10, não sei o que, número 1, aquela 7 que a DIRAP ficou usando, elas, para muitos servidores, até antes dela já tinham tempo. Então eu entendo que tem que ser usado isso, porque a jurisprudência parece que diz, mas parece que não se explora isso. Não, na realidade se explora sim. Nos nossos processos estão todos explorados. Por quê? Porque quando a regulamentação deveria ser feita logo depois da Constituição, qualquer regulamentação que é feita hoje, ela tem que ter efeito ex tunc. Ela tem que voltar lá atrás. Então, nós estamos trabalhando nessa linha. Né? Você tocou num assunto absolutamente certo. O tempo de CLT não tem que discutir, porque toda a jurisprudência, até o próprio INSS, reconhece que aplica-se a norma vigente à época da prestação de serviço. Porque já tomaram vários bailes. Maluf, o que acontece? Embora toda a jurisprudência seja favorável, embora o próprio INSS lá na parte privada reconheça isso, privada no bom sentido, a administração pública precisa reconhecer o seu. Eu sei. Como ela não reconhece o seu, eu preciso que o juiz diga isso para ela. Exatamente. Então agora eu vou falar. E é nisso que eles apostam. Eu sei. Bom, agora eu vou falar do meu caso. Eu tive o ano passado com o senhor, está fazendo exatamente um ano, no meu caso, e do moço ali que também. Esse aqui, ó, o Orlovsky. Parece que o nosso processo estava meio adiantado lá. Nós pedimos administrativamente apenas a verbação, independente se ia querer aposentadoria ou não. Não responderam, isso é triste, e ficou engavetado mais de um ano e meio. Acontece que casou com o mandato de segurança, aí veio esse despacho que o senhor tirou cópia, dizendo, trata do assunto do rapaz aí, porque tem um mandato de segurança, anexaram tudo. Eu fiquei meio feliz, né, porque com esse reconhecimento eu poderia, então, aposentar administrativamente. Estando averbado, eu faço o requerimento. Bom, mas barrou no problema do perito, né, eles não têm perito, então não foi feito. Agora o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, né, e hoje eu aposento só com o CLT, que em princípio é o mais simples. Então, eu vou ser específico. Eu estou precisando só que um advogado pegue não sei se é obrigação de fazer aí, não sei qual que é o melhor termo, só o seguinte: a verba, faça a verbação imediatamente, independente de outras coisas. E até eu já tenho laudo, mas nem precisaria, no meu caso, sou engenheiro mecânico, tudo, por analogia, aquela coisa toda. Então, eu preciso de alguém que vá lá e faça isso para mim. Porque são dezenas de jurisprudência, né, desse caso. Então, veja bem, com o passar do tempo ficou simples. Eu pergunto, como é que eu vou fazer? Porque eu recorri ao senhor tirou a cópia do negócio. Eu estava entendendo que, porque quando eu consegui o mandato de segurança contra o diretor, é uma pequena vitória, isso é bom. Agora, e o próprio sindicato, nas rapidinhas, lá no site, disse, traga pra gente, né? Claro, porque o juiz não vai adivinhar. E eu fiz isso, mas passou um ano. E eu estou me sentindo, sei lá, como se fosse alguma coisa contra mim. Então eu estou fazendo essa reclamação, mas tenho certeza que o senhor vai ter grandeza de espírito para entender, porque isso não foi correto. Eu estou nessa agonia, como o senhor disse. Né? Eu posso posso pegar um advogado particular e tentar isso aí, não sei se pode sair, pode não sair, a gente sabe. Mas eu pergunto, não seria uma indelicadeza, sei lá, uma falta muito grande do sindicato para comigo? Porque, veja, eu não fiz a regra do sindicato. Eu sou sindicalizado e me disseram, temos esse serviço. Então, hoje o que eu reclamo é o seguinte: se diz que tem o serviço, faça. Se não tem, diga, não posso fazer para você.
para mim procurar outros caminhos. Então, senhor, eu espero que o senhor releve e veja essa reclamação, porque eu estive, o senhor se interessou e tirou cópia desse processo. Então, só que eu me sinto totalmente impotente. Eu gostaria de ver o que pode ser feito para esses casos que estão na iminência. Mas deixo aqui o meu reconhecimento, só um instantinho, o meu reconhecimento que o que vocês estão cuidando do geral é muito bom, a gente reconhece. Eu não tenho nenhuma reclamação. Só do geral. Não estou cuidando só do geral. Não, eu sei, eu me dispus, eu me dispus, eu preciso dizer, porque senão fica muito ruim, né? Eu me dispus que eu ia conversar com o juiz do seu processo. Eu fui conversar pessoalmente com o juiz do seu processo. Né? Que é sempre um negócio muito complicado, porque a gente nunca sabe como é que eles vão entender essas conversas. Não, eu sei. Eu sei. E a minha ideia de acelerar o teu processo era colocar na mesa do juiz a sentença. Por quê? Porque mesmo que ele dê o julgamento agora, esquecendo um pouco do mandado de segurança, porque ele precisa julgar o teu caso. Mesmo que ele dê a sua sentença agora, eles vão recorrer, a sentença vai ter efeito suspensivo. Possivelmente, nós não vamos conseguir uma tutela antecipada, embora a conversa com ele fosse para que ele julgasse a tutela antecipada na sentença, porque ele não deu tutela antecipada para a gente. Né? Então, assim, é muito difícil conversar com vocês sobre bastidores aqui, do que a gente conversa, porque algumas pessoas podem entender que há uma certa coisa errada, uma promiscuidade que nunca existiu. Mas a gente está tentando trabalhar cada um dos processos que tem da melhor forma possível. Às vezes a gente erra, hein? Às vezes a gente tenta ir por um caminho e a gente erra. Mas eu acho que a gente pode sentar, para a gente não estender muito a questão sua, a gente pode sentar para conversar nos próximos 10 dias, a gente pode sentar para ver se nesses próximos 10 dias ele dá uma sentença ou não. Uhum. 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 Então, o que vai... Então, essa era uma segunda questão. Essa era uma segunda questão. Os pedidos administrativos, tanto pela instrução normativa 15, pela orientação normativa 15 e pela 16, eles vão negar para vocês. Ainda que seja só o RJU. Ainda que seja o CLT. Eles vão negar para vocês. Nós podemos fazer tudo de novo, pensando inclusive na possibilidade de fazer um mandado de segurança. Mas eu preciso adiantar para vocês, para vocês não ficarem chateados depois comigo. Eles vão negar todos os pedidos de aposentadoria, ainda que do período CLT. Todos. Eles vão negar. Eles fizeram as orientações normativas para negar. Podemos usar isso com a ideia de, independentemente do processo que nós temos aqui, com o tempo CLT, conseguir. O que nós fizemos no caso do Orlovsky, aí que você citou? E ele teve que ter essa paciência de Jó. Nós tivemos, por esses dias, a negativa da DIRAP. E está lá o mandado de segurança dele. A gente queria a negativa da DIRAP para a gente não perder muito tempo no mandado de segurança. Porque o que acontece? Se a gente usa o mandado de segurança nosso, que diz que a DIRAP tem que decidir em 30 dias, e ela não decide, pode cair na mão de um juiz que diz o seguinte: doutor, não tem decisão. Ah, mas doutor, passou os 30 dias e eles não decidiram, nós estamos entendendo que a decisão é negativa. Mas não tem decisão. E quem é a autoridade coatora que ia decidir? Eu falo DIRAP. Preste informações, DIRAP. A DIRAP diz, CTA. E aí, nessa conversa, eu já perdi 6 meses, 1 ano no seu processo. Então, no caso do Orlovsky, por exemplo, a gente montou essa estratégia da gente ter a negativa. E olha que ele penou lá. Foi, voltou, perderam o documento dele. Vocês não acreditam que os negros perderam o documento. Mandaram um negócio para o INSS que nunca chegou, porque é muito longe. Nunca chegou no INSS. Então, assim, essas estratégias, elas vão variar mesmo. No teu caso, a gente pode sentar para a gente conversar, para montar essa estratégia. Pensando no mandado de segurança, porque eles vão negar.
Sim. Sim. O problema... Então, mas eu não quero que averbe. A ideia é averbar e aposentar. Então, aí é preferível fazer um mandado de segurança. Porque se eu for andar com o processo ordinário, para pedir o tempo CLT, só o tempo CLT, se eu for entrar com o processo ordinário, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai ter uma litispendência, porque a gente tem o processo. Se eu pedir no mesmo processo, que ele está lá tocando, está na mesa dele para ele julgar tudo. Está na mesa. Ele pode até dizer que o seu RJU não foi regulamentado, que ele vai dar só o CLT. É até possível que ele faça isso. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com a estratégia também. Então, assim, não é tão simples quanto pareça de fazer um requerimento, de fazer uma petição. É um jogo de xadrez. Mas a gente pode sentar de novo para conversar. A gente acabou de atender a última etapa dos 28% no dia 31 agora. Então agora sobrou um fôlego para a gente poder fazer essa reunião e para a gente poder, a partir daqui, voltar a atender as pessoas, pelo menos por um período. Já vai entrar mais não sei quantos grupos aí. Então por isso que eu estou tentando ver se eu consigo nos próximos 10 dias agendar para todo mundo que está aqui e que está precisando de alguma urgência, que nem você. No caso da Marta, no teu caso. Já vamos estar ligando para vocês hoje, no máximo na segunda-feira, já com as datas de agendamento. Doutor, seguinte, o meu caso, eu fui, se não fui o primeiro, praticamente um dos primeiros aqui no INPE a conseguir um laudo do PPS. Eu entrei com toda a documentação em 2003, meu processo foi aberto. Tá nesse lenga-lenga, até abril do ano passado, está fazendo um ano, que o meu processo veio um julgamento e depois me disseram que a União recorreu. Eu conversei com o senhor pela primeira vez quando abri o processo. Todas as tentativas minhas de conversar direto com o senhor, nunca consegui. Nem minha mulher consegue. Pois é. Aí fica difícil. Aí eu fico com aqueles advogados lá e o do ano... São excelentes advogados. O mínimo que eu tenho lá é alguém que tem uma agora temos mestrado, doutorado. Nós somos absolutamente tudo bem. Isso. Não, eu não estou questionando.